Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, acredito que pouco debatido de uma forma mais profunda, e por isso, dessa minha vontade de fazer esse seminário para a gente estar discutindo sobre, sobre, sobre esses assuntos, né, que acaba sendo assuntos tabus. Algumas pessoas falam, mas acredito que de uma forma mais superficial e também baseada nas vivências de outras pessoas. Então eu vou trazer aqui essas informações ou essa discussão sobre o que são os encostos, os trabalhos em macumbas e voodoo, baseado nas minhas vivências, né, no que eu entendo e também nas minhas pesquisas, né, que a gente vai sempre ouvir nas outras pessoas, a gente vai sempre fazendo aquele filtro para estar verificando o que faz sentido ou não. E é o que eu aconselho a todos a estar fazendo esse filtro no sentido assim, né? Será que faz sentido mesmo? Será que essas informações que essa pessoa está passando ou está falando de experiências dela é de fato um fato, né? Ou é apenas um achismo? Então, vamos falar um pouquinho, né? Sobre esses assuntos, né? O que são e como funcionam. E para a gente começar a dizer sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é energia e vibração, esses conceitos básicos, tá? Então, gente, ao olho comum, quando a gente vê uma pessoa, a gente vê, né, uma pessoa com seu busto, com suas roupas e tudo ok. Mas, ao olho espiritual, em volta de todos nós, há um campo energético. Um campo energético com cor, com formato, com tamanho, intensidade, e que ele está sempre, né, de uma forma fluida, sempre trocando energias com o ambiente. E esse campo ele é visível, veja bem que eu vou falar, isso é uma afirmação. Ele é visível para os espíritos. Lembrando que os espíritos ele não possuem uma retina. Os espíritos eles não possuem o nosso ouvido, né, com o nosso tímpano, né, com todos esses elementos físicos que nós temos, esses atributos para que nós tenhamos os nossos 5 sentidos aflorados. Os espíritos não têm isso, eles não possuem, eles possuem uma biologia totalmente diferente. Então o espírito ele consegue enxergar mais coisas que nós, né? E até uma dúvida minha, né, se os espíritos umbralinos eles conseguiam ver a nossa aura, o nosso campo energético. E a resposta que eu tive de uma pessoa que é clarividente, que consegue enxergar a aura muito bem estabelecida, foi de que sim. É claro que os espíritos recém-desencarnados eles não têm essa dádiva, né, de estar com esse atributo tão aflorado assim, mas conforme vai passando o tempo, eles conseguem, né, visualizar esse nosso campo, essa nossa áurea. Então a áurea, né, ela mais do que uma fotografia do estado de saúde emocional e espiritual. Então, na nossa áurea a gente consegue enxergar como é que está o nosso físico. Se nós tivermos alguma perturbação em determinado ponto do nosso corpo, significa que está atingindo essa parte desse nosso corpo no físico, porque até então as doenças ou doenças distúrbios, né, elas podem se manifestar no nosso duplo etérico ou no nosso campo espiritual, na áurea, né, enfim, o que vale aqui é a intenção da informação, né? E depois ela vai passar de uma forma mais completa para o nosso campo físico. Então, através da visualização do nosso campo energético, nós conseguimos enxergar como é que está o nosso físico, o nosso corpo, né, físico. E também em níveis emocionais. Vamos ver, né, alguns exemplos de como é a áurea de pessoas em diversos estágios. Então a gente consegue, para quem é claro, né, tem essa presciência, né, essa mediunidade de visualizar a aura de uma forma, né, completa, ele consegue entender e absorver, ela consegue visualizar o nível emocional da pessoa
principalmente através do tamanho da áurea. É claro que é muito difícil a gente ter pessoas que conseguem ver esse campo energético de uma forma, né, mais completa, né, como uma clarividência mesmo, né. Eu já vi porteiro, né, algumas benzedeiras enxergar isso, poucos médios de ver essa áurea, né, esse formato de uma forma mais completa. Já conversei com um, né, que é a fonte dessas informações aqui, de todas elas, é através de uma conversa de uma pessoa que ela tinha essa presciência toda, essa mediunidade toda, e ela afirma que para visualizar essa aura de uma forma completa, tem que ser assim, ó, o fundo não pode ser tão iluminado, ela tem que fixar o olho, forçar o olho, para estar enxergando, para estar começando a enxergar. Então, não é tão simples assim. Mas, para quem é espírito, né, para quem já está desencarnado, pode ter essa facilidade melhor ainda. E também os níveis espirituais, né, da pessoa. Então, conseguimos, através principalmente da cor e tamanho, entender se a pessoa ela possui ou não um nível espiritual mais elevado. E não apenas nas pessoas, mas esse campo energético, ele também está nos objetos e lugares. Todos eles possuem assinaturas energéticas. Por quê? Porque, olha só, nós somos um campo de energia. Então, nossas emoções são vibrações e elas emanam de dentro para fora. Elas sempre estão saindo de nós e indo para o ambiente. Então, isso acaba refletindo nos objetos, nos nossos ambientes. Então, um quarto de uma pessoa depressiva é um quarto carregado de energias, né, depressivas, energias que a gente chama de pesadas, né? E já, por exemplo, uma igreja, né? Uma igreja, olha como é que quando você entra numa igreja, para uma missa, você não sente uma paz, você não sente uma leveza. Por quê? Aquele ambiente é um ambiente que está recebendo energias positivas, né? De pessoas que querem o bem, né? Então, acaba que os objetos também, os lugares acabam também possuindo essa assinatura energética, né? Esse estudo, né, dessas energias absorvidas pelos objetos é o estudo da radiônica. Aí vem a radiestesia, né? A radiestesia é um outro estudo onde consegue apontar as energias, as nossas energias. Então, por exemplo, uma pessoa ela está passando por uma dificuldade, enfim, através de um pêndulo, você próximo ao campo dela, você meio que faz um intermédio do campo dessa pessoa e o pêndulo ele vai indicar o que você está passando ou não. Então, tudo possui assinaturas energéticas. É engraçado porque na Bíblia há, né, uma referência sobre os campos energéticos. De quem? Do nosso mestre, né? Está lá em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 2, onde fala o seguinte, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha a áurea de Jesus, né? Passando para as pessoas, né? No caso, para Pedro, para Tiago e a João, visualizando a áurea dele. Então, é isso, né? É a questão da áurea como uma forma, como uma assinatura energética natural de todos os seres, objetos e ambientes. E acaba que os nossos campos energéticos acabam influenciando outras pessoas. Então, se nós temos pessoas morando, né, junto conosco, e que ela está numa diferença de energias ali, acaba que esse contato, porque é uma troca de energia, acaba que a gente vai, né, pegando um pouco dessa energia da outra pessoa, de uma forma com que equilibra. Eu até faço uma relação, né, de um cooler, onde nós temos um gelo e uma latinha de refrigerante, né? A latinha de refrigerante está mais quente, o gelo está mais frio. Então acaba que quando a gente coloca em contato, há uma troca de calor, uma troca de energia, e a tendência dessa latinha é esfriar, a temperatura baixar, e a tendência do gelo é a temperatura aumentar, até que eles fiquem no determinado equilíbrio,
né, a latinha ela fica gelada, só que vai passando o tempo, elas vão caminhando juntas e vão ficando com a mesma temperatura, ou seja, o gelo vai derreter e a latinha vai esquentar. Então, a influência de pessoas próximas é isso. A pessoa que ela está, vamos dizer, no alto astral, quando ela está muito perto de uma pessoa que está no baixo astral, ela vai perder energia. Essa pessoa que está, né, de baixo astral, ela vai ganhar a energia dessa outra pessoa ao lado ali, desse campo, e vai havendo essa troca. Então, por isso que é muito comum a gente sentir as mesmas coisas das outras pessoas, né, de pessoas que estão muito próximas a nós, devido a essa troca energética que nós não vemos e nós muitas vezes não entendemos, né? Então, com o passar do tempo, a gente começa a sentir e depois a gente vai estar sentindo a mesma coisa que a outra pessoa. Quem nunca, né? Quem aqui, né, teve um marido, uma esposa, que você acordou bem da vida, foi para o trabalho, deu tudo ok, mas o companheiro ou a companheira passou um dia difícil, chega estressado de casa, começa, né, vem com arrogância, com pouco papo, né? E você que estava até de bem com a vida, você nem se estressa, mas começa a ver o estresse da outra pessoa, você já vem e já estressa junto com ela, já fica sem paciência também, e já fala, poxa, eu estava tão bem, agora você vem, agora eu tô puto com isso, né? Olha aí a troca energética, né? Entre duas pessoas, né? Então é isso. Há essa troca, você ao mesmo tempo que está recebendo, você também está, né, dando energia, né? E, Dena, me fala como é que é a aura de pessoas com muita saúde, uma aura de uma pessoa depressiva, de uma pessoa doente, de uma pessoa estressada. Vamos lá, né? Uma pessoa com muita saúde, como é que é a aura dela? É uma aura muito dinâmica, né? Eu até brinco que quem conseguisse enxergar realmente de uma forma completa, né, de uma forma clara, a aura da pessoa vai pegar um balde de água e vai jogar nela, porque vai pensar que ela está pegando fogo. Mais de 90% das pessoas do nosso mundo, ela possui uma aura avermelhada, uma avermelhada, um vermelho para laranja ali, né, um vermelho escuro para laranja, e é essa sensação mesmo de pensar que a pessoa está pegando fogo, né? Então acaba que a aura de uma pessoa que está com muita saúde, está bem, né, tá ok, é uma aura dinâmica, uma aura grande, né? Ela fica ali por volta de 30 centímetros. É claro que ela é como se fosse um degradê, né? No começo aqui perto do corpo ela é bem visível e conforme afasta do corpo ela vai perdendo aquela cor, aquele brilho. Quando a pessoa senta, olha engraçado, quando a pessoa senta, a aura dela como é que eu posso dizer? Na parte da barriga, assim, ela faz levanta, não sei explicar muito bem, né? Mas não fica certinha, né? Não fica certinha assim, ela acaba moldando conforme a gente vai movimentando. E se você vê a aura de uma pessoa hoje, amanhã pode estar completamente diferente. Então não dá pra gente fazer uma média assim, né? Isso é conforme o estado que está a pessoa. Então com muita saúde é uma aura mais dinâmica, né? Ah, Dani, por que avermelhada, né? Por que avermelhada? Lembra aqui? Cadê a imagenzinha? Olha essa imagem aqui. Não são os 7 chakras? Olha os 3 chakras aí, né? Os básicos, os chakras básicos. Então a maioria das pessoas que está aqui no mundo, elas vibram para esses 3 primeiros chakras. Depois vocês pesquisam, né? Quais são esses 3 chakras. Então, né, vivem o quê? Para o apego, vivem para a materialidade, né? Para as paixões, para o rancor, para a ignorância, enfim, tudo que a gente sabe aqui do mundo. Então, geralmente essas pessoas elas possuem uma aura mais avermelhada, porque é onde o chakra que está dominando ela está, né, aflorando. É muito, muito raro a gente ver uma pessoa de chakra azulzinha, né, um roxo. Nossa, essa pessoa é iluminada, né? É claro que não é toda vermelha, né? Você vai ver alguns pontos, por exemplo, pessoas que estudam, que estão se espiritualizando, ela tem um pontinho azul assim na testa, um violeta um pouquinho do verde também, é tudo dinâmico assim, sabe? Não é uma ciência concreta, é um estudo, é como se fosse uma faculdade. Então por isso que a maioria das pessoas é uma aura avermelhada por causa disso. Mesma coisa, para quem come carne, pode ter certeza, a tua aurezinha vai estar vermelha, carne vermelha, tá? Uma carne de peixe, de frango, ela começa a ficar para um amarelo e tal. Então dá para perceber
visualmente como é que a pessoa, não apenas visualmente, né? É muito difícil a gente ter pessoas que visualizam, né? Mas intuitivamente a gente percebe, né? Como é a pessoa. Por isso que a gente tá ali numa sala, entra uma pessoa, você já fala, pô, essa pessoa é legal, essa pessoa me parece ser do bem. Já outras pessoas, né? Principalmente mulheres, têm essa sensibilidade, essa mediunidade de ver uma outra pessoa e já não ir com a cara, né? E depois fala para o marido, olha, tá vendo? Eu não fui com a cara daquela pessoa e ela não valia nada. É a mediunidade das mulheres, né? Sexto sentido, né? Tá vendo como é que é as coisas? Devido a isso, né? Esse campo energético que aflora em todos nós. E de uma pessoa depressiva, como é que é? Olha, a pessoa depressiva, uma aurazinha tá xoxa, pequenininha, não passa de 10 centímetros assim a áurea, né? Então, quando você está angustiado, quando você, né, depressivo, né, de mal com a vida, você acaba não conseguindo trocar energias com o ambiente. Por isso que a tendência da pessoa depressiva e angustiada é de ficar muito mais angustiada ainda. Porque não está conseguindo trocar a energia, não está conseguindo dar vazão às energias deletérias, como também não está conseguindo receber. Então fica pequenininha, né? E de uma pessoa doente? De uma pessoa doente, percebe-se algumas manchas, né? Algumas manchas nos lugares que elas sentem mais incômodo. E essas manchas, né, são bloqueios que impedem essa troca de energia. Alguns médios eles intuem ou veem que são chamados miasmas, ou, né, uns falam de larvas astrais. Já tem umas 2 palestras que eu falo, né, ao público que não existe esse termo larvas astrais, larvas como um organismo vivo. Porque são sujeiras, sim, né, sujeiras pretas, parece uma gosma, mas que como o nosso campo áurico está em movimento, elas movimentam também. Então fica parecendo que é uma minhoquinha, fica parecendo que é uma larvazinha mesmo. Mas ela não é viva, não é um elemento vivo. Nada mais é sujeiras que a gente acaba, né, obtendo durante o dia, né, até mesmo nosso, e que acaba pegando no nosso corpo. Então tá aqui. Uma pessoa doente, ela vai ter essas manchas. Então, quando você está com enxaqueca, vai ter uma manchazinha aqui na parte de cima da cabeça. Quando você está com dor de cabeça, devido ao estresse de trabalho, enfim, vai ter uma mancha na parte frontal. Quando você está com dificuldade de dormir, vai ter uma mancha atrás, né, aqui na parte da nuca. Enfim, vai ter manchas no próprio corpo, né? E de uma pessoa estressada? De uma pessoa estressada que está, né, com raiva, vai parecer que a aura vai atacar outra pessoa. Engraçado, né? Vai parecer que a aura vai atacar outra pessoa. A aura tá assim, ó, parece pontas de lança, assim, né? E você vai enxergar também algumas manchas, que é o que eu falei, né, de lavas astrais, né, ou de miasmas, né? Só que não no corpo, mas no próprio campo energético, fora do corpo mesmo, né? Fora do corpo mesmo. Como é que pega isso? Durante o dia, você vai trabalhar, você acaba recebendo, né? Como eu falei que as emoções não saem de dentro e vai para fora, então as emoções de outras pessoas, né? De um cliente mal-humorado, né? De pessoas xingando, até mesmo sua mesma, acaba criando essas crostas, né? E elas vão ficando no nosso campo áureo durante o dia. Olha só, quando você viaja de ônibus ou tá no ônibus lotado, você sai, pode ter certeza, você sai sujinho. E é aí que vem o termo olho gordo, né? O olho gordo nada mais é do que uma pessoa suja, quando está em contato com você, transfere essa sujeira para você também. Muito comum em crianças recém-nascidas pequenas, né? Todo mundo quer pegar no colo. O que vai acontecer? Com a criancinha depois está lá chorando, consegue dormir, você não sabe por quê. Animaizinhos também, mesma coisa, eles possuem também seus campos energéticos e acabam sujando também, né? Acabam se sujando também os nossos pequenos, né? Então é mais ou menos isso, né, em termos de áurea, né, que a gente tem para falar. E de um médio, Dani? De um médio. É engraçado porque quando a gente vai no centro espírita, nós temos a nossa palestra pública, né, e depois nós temos o passe. O passe, todo mundo sabe que é uma limpeza energética. Então você sai com toda aquela sujeira, seu campo áurico, né, tá ali xoxozinho, pequeno,
Quando você sai de um passe, você não tem ideia de como tá a sua áurea, cara. Sua áurea tá assim, ó, linda. Linda que eu falo é brilhando, porque houve uma limpeza energética. Por isso que os médios eles fazem aquela posição de mão, né? Aquela posição de mão parecendo que tá te banhando, né? Tá te banhando, alguns fazem, né, os movimentos, né? Tudo isso para fazer a limpeza. Quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, você vê que existe a parte energética de você estar. Quando você impõe a posição de mão para uma pessoa, sai energias suas, né? Claro, aí, com auxílio dos espíritos também. E essas energias, elas vão nesses miasmas, amolecem, veja bem, amolece esses miasmas, começa a amolecer esse miasma, e depois, quando você faz aquele movimento de cima para baixo, é como se você tirasse, banhasse mesmo a pessoa, passasse a bucha na pessoa e ele cai no chão. Toda essa sujeira. Aí depois você vai uma outra mão, aí a pessoa consegue receber a energia. Então, primeiramente no passe, há uma limpeza mesmo da pessoa, tirando toda aquela sujeira para depois ela receber. Por isso que a pessoa ela sai bem. Por isso que ela sai bem, sai leve. Devido a isso. E o médio, né, isso eu estou falando de centro espírita, mas de igreja também me funciona a mesma coisa, né? Eu fiz uma primeira palestra no GAF, que foi sobre por dentro dos passos espirituais. Eu falei que nas igrejas, né, todas as igrejas, enfim, tem também o passe, mas de uma forma diferente do nosso, né? E acaba que as pessoas que estão, né, nessa seara espiritual, elas ficam mais limpinhas, né? Fica com a aura mais resplandecente, né? Tá nessa busca, então acaba que a cor da aura dela ela se diferencia dos demais. Então, quando o médium ele está perto de pessoas comuns durante o dia, olha como é que ele é enxergado no plano espiritual. Tá vendo? Brilha, não brilha? Vocês já viram falar que o médium é como se fosse um farol, uma vela? No meio dos lugares? Por que falam que não é muito recomendável a gente, né, que está nessa seara aí, está frequentando alguns locais, né, alguns locais não recomendáveis, né? Por causa disso, quando você passa perto, todos os desencarnados te enxergam, né? Até uma história que eu sempre falo, que eu sempre conto quando tenho a oportunidade de dizer, é que por muito tempo eu morei com a minha mãe, né? Minha mãe se separou do meu pai quando eu era pequeno. E minha mãe, ela foi espírita, ela sempre foi espírita e nesse tempo, quando eu era menor, quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, ela frequentava bastante o centro espírita, mesa mediúnica, passe, enfim, ela era muito frequente lá, nessa minha cidade, que era do interior do Tocantins. E teve um tempo que eu estava começando a ir muito mal na escola, tendo pesadelos, não sabia porquê, e ela frequentava o centro espírita. Não sabia porquê, ela também, meio angustiada. Passou-se uns 3 meses, até que se manifestou numa mesa mediúnica que o motivo desse nosso desequilíbrio emocional era de um irmão que estava na nossa casa. E aí foi lá dialogar com esse irmão, né, porque que ele estava na nossa casa, né, e que ele estava, de certa forma, fazendo mal, né, entre aspas, assim, né, para as pessoas que estavam lá. E ele foi dizer que, olha, aconteceu que eu tinha acabado de desencarnar, eu estava perambulando na rua e vi uma casa, que era a casa de vocês, uma casa que estava brilhando, né, como se fosse um farol. Eu entrei nessa casa, me senti muito bem nela e fiquei lá no cantinho. Eu juro para você que eu não fazia nada de mal para você, eu só ficava no cantinho da casa, né, porque eu me sentia muito bem, diferente daquelas amarguras, né, da cidade que estava lá. E de fato, a gente fazia evangelhos no lar, né? A gente tinha uns dias específicos e toda semana a gente fazia evangelhos no lar. Então acaba, e como eu falei que nós somos campos, né, móveis, que nós também mandamos energia, como a gente era médios assim, né, era pessoas do bem e tal, acaba que isso, o nosso campo energético influenciava na nossa residência, a nossa residência brilhava também, né, em relação aos demais. Então, acabou que ele pediu desculpas, olha, não sabia que estava acontecendo isso, me desculpa, né? E ele foi levado, foi encaminhado. Então, para saber que essa troca de energias, elas não acontece apenas com encarnados e encarnados, acontece com desencarnados e desencarnados com encarnados, que era o caso deles. Então, esse encosto entre aspas, ele não estava sabendo que estava causando desequilíbrio.
para nós. Mesma coisa que o irmão do Divaldo, já assistiram o filme dele, né? Que ele foi morto através de um acidente, né? E o Divaldo, que era bem jovem na época, acometeu-se de uma doença física que ele não estava conseguindo levantar da cama por nada do mundo, e o Divaldo naquela época via espírito, viu? E ele não conseguia ver o irmão dele. Teve que vir uma outra médium, fazer uma visita para Divaldo, viu que tinha um irmão dele que estava segurado na perna dele e que estava impedindo dele caminhar, né? Então, por isso, o irmão dele pode ter certeza que o irmão dele não tinha, né, a intenção de fazer isso com o Divaldo. Mas como ele estava, né, não tinha esse total entendimento dessa troca energética e tudo, até mesmo que estava desencarnado, acabou que ele estava ficando ali perto e acabou que estava prejudicando o menino Divaldo naquela época. Ele foi encaminhado e instantaneamente ele se curou. Ele se curou devido, né, a esse contato. Entenderam? E aí que a gente entra no nosso tema sobre encostos e perturbações espirituais. Olha aí à esquerda aí, ó, o filme do Divaldo, Mensageiros. É Mensageiro da Paz ou Mensageiro da Luz? Alguma coisa assim. Tá aí o Máscara, eu acho que é Máscara de Ferro, né? O da esquerda. Esse nome desse irmão aí que estava acompanhando o Divaldo por mais de 300 ou 400 anos. E à direita, Joana de Ângeles. Por que a Joana de Ângeles não tirou esse encosto do Divaldo, hein? Por quê? Porque era um assunto dele, né? Eu até falei, foi qual aula que eu falei, por que esse encosto do Divaldo, ele perturbava o Divaldo por muito tempo. Eu disse, né, que foi uma fofoquinha do bem, tá? Uma fofoquinha astral, né? Mas que foi devido a uma situação passional, que o Divaldo se envolveu com a mulher que ele tanto amava, e ele não aguentou essa angústia toda e acabou se suicidando. E Divaldo era grande amigo dele. Então esse ódio perdurou por muito tempo, até em outras encarnações, né? Acabou que às vezes ele era separado, depois voltava e lembrava de novo, e por isso ele nunca perdoou o Divaldo por causa disso, que ele era um grande amigo dele e pegou a tão amada dele. E só foi finalizar esse ciclo de ódio, né, após o Divaldo acolher a mãezinha desse desencarnado, que era um bebê que foi deixado na porta dele. E o Divaldo falou: olha, eu vou acolher essa criança com muito amor, né? E através do amor houve esse ressignificado, né? Essa transmutação desse ciclo de ódio entre o Divaldo e o nosso companheiro, né? E na segunda imagem, quem assistiu o filme Ghost, né? Além da Vida, né? O carinha morreu, né? Foi assassinado e atormentava a média ali porque o amigo dele queria furar o olho dele, né? Encosto, mesma forma, encosto. Se ele fosse uma pessoa, né, desapegada, não ficava ali no pé da mulher dele, né? Então há todo o filme ali falando sobre isso. E na terceira, né, a novela A Viagem, né, Alexandre, né? Muito bom essa novela, né? Apesar que eu não assisti na íntegra, mas eu tenho algumas lembranças, né, do Alexandre, né, atormentando o nosso amigo aí. E eu acho que eu falei disso, né, do Alexandre, né, sobre cidades astrais, né? E por que há essa pergunta, né? Por que o plano astral deixa espíritos andando com a gente, sendo que há umbral, né? Ou seja, né, segundo a literatura de Chico Xavier, de André Luiz, que há lugares para esses espíritos, como também há cidades astrais para pessoas, né? Colônias astrais para as pessoas mais esclarecidas, pessoas mais do bem, né? Por que eles ficam aqui, sendo que há lugares específicos para eles? Era uma pergunta que eu fazia muito para mim, né? E a resposta que eu tive é que é um ambiente natural, faz parte do nosso projeto kármico, né? De estar tendo essa interação com os desencarnados. É natural, é lei, né? Temos esse contato. E acaba que a gente tem que, de certa forma, agradecer essas pessoas desencarnadas que acabam nos prejudicando, entre aspas, porque através das nossas dificuldades que a gente sai, né, levanta da cadeira, levanta da cama e busca, né, sempre a resolução dos problemas. Então nós temos aí o caso Alexandre, quando ele morreu, certamente ele foi para uma cidade umbralina de começo, né? Mas
pode ter certeza que ele não se adaptou nessa cidade umbralina, deu muito trabalho, e o plano astral tem dessa, né? O plano astral tem dessa de que sempre quer o melhor para a pessoa, mesmo sendo um espírito tão arrogante, tão, né, perturbado assim. E monitorando e vigiando, deixou ele vir para a Terra. Lembra que quando ele dava muito trabalho, não via dois espíritos, né, ao lado dele, puxava ele e levava ele embora? Ele estava sendo vigiado, né? E tem uma famosa frase que fala que todo mundo tem um encosto que merece. Então pode ter certeza que se a gente não merecer, a gente não vai ter perturbações espirituais pesadas. Sempre vamos ter alguma certa proteção. E se temos, né, perto de nós algum irmão que esteja passando por uma dificuldade imensa, pode ter certeza que a gente está vibrando também, né? A gente está, né, de certa forma, aproximando, dando condições para que ele nos aproxime, né? Aqui também nós temos Cidade do Penubral, que é uma das possibilidades, né? Claro, de um espírito que morre, mas ele acabou ficando na cidade, às vezes aqui na Terra, porque ele tinha muito apego, né? Tinha muito apego para as situações, né? E é muito importante a gente ter esse desapego, desapegar das pessoas, desapegar, né, dos locais, das nossas casas, né, dos nossos templos, das nossas igrejas, né, não ter esse apego todo e entendermos que há hora para tudo, porque senão a gente vai ficar espíritos igual o Noah Alexandre. A gente, né, é muito comum pessoas normais que desencarnam e ver que tem uma pessoa passando por necessidade ou algum dos nossos entes queridos aqui, e há essa tendência, essa visualização de que ele precisa, porque precisa estar ali ajudando no pé da pessoa para ela poder, né, não sofrer, né, não sofrer. Então é muito comum nós termos, né, parentes próximos aqui, muito apegados e morando nas nossas casas, porque eles entendem que querem nos proteger e eles entendem na cabeça deles que eles precisam estar aqui, porque se eles não estiverem aqui, vai ter perturbações de outros espíritos, né? Mas eles, né, de certa forma, desconhecem que há todo um plano maior, né, nos vigiando 24 horas por dia, né, e delegando equipes quando a gente realmente precisa, e que essas dificuldades que nós passamos, por mais difícil que seja, são grandes instrumentos para o nosso despertar, para a nossa evolução, né? A gente não vai morrer, e se morrer tá tudo bem, não é mesmo? Né? Se morrer, né, não acaba o mundo, né? Não acaba. Então é isso. Então, para entender o espírito, né, basta a gente entender as pessoas, porque quando a gente está na senda espírita, pelo menos na minha concepção, né, no meu entendimento, pelo menos eu entendia que o espírito era uma entidade totalmente diferente, sabe? Uma entidade que, quando você visualizava ele, sabe, aquele preto e branco, uma fumacinha. Mas não. Para eu entender o espírito, a gente tem que entender as pessoas. Espíritos são pessoas, ele não vira anjinho, como também não ganha um garfo, um tridente, né, virando diabinho. Né? Então, o espírito, ele é um conceito para designar uma alma após a morte, mas ele é uma pessoa desencarnada, né? Uma pessoa, mesma coisa. Né? Ele vai ter os mesmos sentimentos, ele vai ter as mesmas manias, o mesmo conhecimento, mesmo de tudo após a morte. Né? Ele não vai chegar e lembrar de tudo, né, de repente, ou até mesmo, né, vir a maldade, né, aflorar. Né? Não, ele era a pessoa, mesma coisa. Né? Eu até falo que quando você morre, você não sabe que morreu, porque quando você pega no seu corpo, né, você sente o seu corpo, você até sente respiração. O problema é que quando você vai tentar falar com as outras pessoas, essas outras pessoas não te ouvem, elas passam para você e não se desvia de você. Você acaba ouvindo as pessoas, quando você olha para a boca delas, elas não estão falando nada, os pensamentos. Então são alguns indícios de que você desencarnou, que você está num outro momento, né? Mas essa passagem, esse baque, né, da morte, acaba mexendo um pouco com o estado da consciência. Então algumas pessoas, elas se revoltam, né? Se revoltam com o plano astral, com Deus, né? Por que ele deixa as pessoas sofrerem assim, né? Enfim, se revoltam, né? Ou até mesmo há aquele despertar, aquela pedra que sai das costas, né? Então o encosto,
ele nada mais é do que ou seja, um encosto que eu falo é um termo que é utilizado, né? Eu nem gosto de falar esse termo, né, mas eu aprendi desse termo que muitas pessoas falam, né, de encosto, né? Mas encosto ou uma pessoa um espírito que fica muito no nosso lado, ele é uma pessoa apegada, uma pessoa que não quer desgrudar, né, dos entes que estão aqui, né? Só a gente lembrar do filme do Nosso Lar. Lembra daquela menina que ela morreu e deixou o seu noivo? Né? Ela não queria porque queria voltar para o noivo e tudo mais. Ela foi acolhida para sua família, né, no Nosso Lar, né, para sua avózinha, não sei se era a avó, era a mãe dela, e ninguém conseguiu segurar aquela menina. Ela ficava sempre no quarto. Lembra do André Luiz chegar lá na sala, conversar com todo mundo, e ela sempre ficava no quarto deitada, angustiada, uma pessoa pegada. O que aconteceu com ela? A porta das cidades astrais, né, estão sempre abertas para quem está dentro sair. Então, simplesmente ela saiu e, adivinha, né, o que aconteceu? Foi pega, né? Foi pega pelo umbral e tudo mais, né? E saiu toda arrebentada de lá, né? Por isso, porque ela era pegada com as coisas aqui da Terra, né? E eu sei que é muito fácil falar, né? É muito fácil a gente falar, né, estando aqui, né? Mas pensa, a gente do nada, porque a morte ela sempre pega a gente de surpresa, né? Do nada a gente falecer e tá aqui todo filhos, empregos, às vezes você está numa situação boa de vida, né? Tem parentes, pessoas que você conhece ali, principalmente os jovens, é muito difícil os jovens lá no astral, né? Com toda a vida pela frente, né? É muito difícil você entender e colocar na cabeça que acabou sim, né? Esse estágio de vida que você estava na Terra acabou, que você precisa ir para um outro estágio de vida, para uma outra situação que é uma situação que você está desencarnado. Né? E aí é o papel dos parentes desencarnados, da avózinha, né? De todo aquele acolhimento que o plano astral tem para poder fazer essa adaptação para um novo ambiente, para uma nova realidade de vida. Mas é muito difícil, muito difícil. Mas pode ter certeza que sempre no horário certo as pessoas que estão desencarnadas elas vêm para ver como é que tá a gente, né? E tudo. E é mais ou menos isso. Também as pessoas ciumentas, né? Muitas pessoas ciumentas, pessoas perturbadas, pessoas vingativas, pessoas não esclarecidas, né? Não necessariamente uma pessoa que está ao nosso lado, vivendo ao nosso lado, é uma pessoa dessas 4 itens aqui, é uma pessoa que não está esclarecida da vida após a morte, que ela está, de certa forma, impedindo que a outra pessoa, que nós encarnados, eles seguimos as nossas vidas e caminhamos com nossos pés, né? Então geralmente são pessoas que não faz mal, não faz bem, mas estão aqui por estar, não sabe que existe, né? Ou não querem ouvir que existe uma outra coisa lá em cima, cidades, colônias, enfim, né? E tem que haver um motivo para ela ficar perto da gente. Então pode ter certeza, gente, que a gente tem uns encostos aqui. Pode ter certeza que coisinha boa ou a gente não é, né? Ou a gente não está vibrando, ou alguma dívida, né, de vidas passadas. Né? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos espíritos, né? Eu tô passando, eles ficam aqui porque quer me prejudicar. Mas o que você fez para ele, gente? O espírito tem mais o que fazer. Você acha que ele vai ficar, os espíritos perturbados vão ficar aqui na sua casa vendo você estudando, vendo você assistindo filme, lendo livro? Não, ele vai para gandaia, ele vai para festa, ele vai para os motéis da vida. Né? Vai ficar numa casa que está fazendo evangelho no lar, que só good vibes, ele vai achar uma coisa extremamente chata para ele. Então tem que haver um motivo para a pessoa estar perto de você, né? Temos que vigiar aqui nas nossas ações, né? Então o desencarnado vai ficar só por ficar e a gente tem que lembrar que ele é uma pessoa, né? Então, como eu tinha falado, ele não vai ficar numa casa, né? Principalmente os perturbados, né? Que faz evangelho, músicas calmas, que todo mundo é equilibrado, todo mundo é de bem com a vida. Não, ele vai se sentir incomodado. É igual gente de hoje, você acha que um bêbado, né, cachaceiro, um mendigo, vai ficar ficar muito tempo numa casa, uma pessoa que está acolhendo ele? Não, meu filho, primeira oportunidade dele, ele vai embora. Né, assim que acontece com as crianças, né, que estão naquelas febem da vida, que é adotada e depois não consegue se adaptar e vai embora. Justamente isso, né? Essa incompatibilidade energética. Então, mesma coisa que eu falei, o encarnado ele troca energias através de indução, né?
com desencarnados e por isso a gente tem algum mal-estar, dor, insônia. Então se a gente é uma pessoa boa, legal, uma pessoa normal, né? Vamos falar uma pessoa normal, tem os seus deslizes, né? Porque ninguém é uma pessoa boa totalmente. Se a gente tiver tendo mal-estar, que não seja através da nossa alimentação, né? Alguns deslizes, algumas coisas que a gente faz, porque nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é espiritual, a gente não pode também ser, né, tão exagerado assim, mas se caso for um motivo espiritual, saiba que algum irmão que está ali por lado ali, que precisa, que está trocando energias com você, ele não está sabendo o que está fazendo, certo? E é preciso a gente fazer o quê? Um encaminhamento. Bom, Dene, acontece, Dene, que eu já ouvi falar de pessoas que fazem trabalhos pra gente. Uma vez eu fui no centro, ou fui numa gira, e me falaram que fizeram um trabalho pra mim, Dene. Amarração. Como é que pode uma pessoa ela ter essa capacidade de sair da casa dela e buscar fazer uma macumba? Como é que existe pessoas que fazem isso, Dene? Me explique. Existe muitas pessoas, Dene, que fazem isso, que saem da casa dela, vão atrás de um macumbeiro, né? Vão atrás de um mago trevoso, de uma pessoa que faz o mal, para fazer esses trabalhos para mim. Dene, cara, como pode? Eu não entendo essa sociedade, essas pessoas. Mas será que é assim mesmo que acontece? Bom, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho, né, para expor para vocês, é que a maioria, eu não vou falar porcentagem, né, mas grande maioria desses trabalhos que são feitos para nós, para as outras pessoas, não são trabalhos que o próprio encarnado ele foi e fez, né? Foi através de uma outra pessoa, de algum outro médium, de algum outro sensitivo e fez esse trabalho de uma forma direta. Esses trabalhos, a maioria desses trabalhos são através dos desencarnados. Olha só, dos nossos familiares, das nossas pessoas que querem bem. Pimba, falei. Calma, segura aí que eu vou explicar melhor. Você tá lá no emprego, né, trabalhando certinho, você tá subindo de cargo, só que existe uma pessoinha lá, um amiguinho que não tá muito feliz com você. O que vai fazer? Vai cochichar pro seu gerente. E seu gerente também não vai muito com a sua cara. O que ele faz? Ele faz um auê com você, te culpa por alguma coisa e te demite. E ainda você não tem a possibilidade de ter o seguro-desemprego, né, um auxílio após, né, a sua demissão. O que acontece? Você vai ficar puto da vida. Você vai querer matar essa pessoa. Você vai chegar em casa e vai xingar. Poxa, esse cara, o que ele fez pra mim, gente? Isso é desumano. Como uma pessoa pode fazer isso comigo? Eu tô trabalhando honestamente. Uma pessoa por, né, desumildade, né, por olho gordo pra cima de mim fez isso comigo. Você fica puto da vida com isso, né? Uma injustiça muito grande pra cima de você. O que acontece, meus amigos, meus irmãos? Os nossos parentes ou pessoas próximas da gente, que gostam tanto da gente, vê essa FDPtismo, essa coisa que fizeram com a gente. E eles tomam as dores, eles tomam as nossas dores. O que vai fazer? Vai para cima do indivíduo que fez isso com você, que fez essa injustiça com você. Bom, muitos dos nossos parentes assim tomam as dores, pega a raiva e vê que você não consegue de certa forma ter essa ação, dar o troco, fazer justiça, e eles vão lá fazer justiça com outra pessoa, com outro indivíduo. Vão para cima mesmo, gente, vão para cima mesmo. E é aí que alguns médios, eles interpretam como trabalhos. É trabalho, mas entre aspas, mas é dos desencarnados, de pessoas que querem o bem nosso, que tomam as dores e vão para cima da outra pessoa. Então, gente, há muitas formas do desencarnado ele prejudicar um encarnado. Né? Porque lembra que a gente tem o nosso corpo físico, que ele está numa certa... Eu não gosto de falar dimensão, mas numa certa estrutura de densidade diferente do desencarnado, mas nós temos o nosso campo áurico, que ele está vibrando na outra dimensão, no outro plano
de densidade dos desencarnados. Então, os desencarnados, eles conseguem colocar algumas coisas em nós, né? Eles conseguem colocar algumas coisas em nós. É muito comum eles colocarem cacos de vidro na nossa cama, é muito comum eles colocarem algumas correntes na nossa perna, alguns sacos na nossa cabeça, alguns objetos do astral. Isso é tudo no astral, tá? No astral, que colocam na gente, pregam na gente, impedem de a gente estar, de certa forma, trocando energias, né? Então, assim, há muitas formas de nos prejudicar. Por isso que a gente, às vezes, não consegue dormir à noite, tem uma dor ali, né? E não sabemos por quê. Muitas das vezes foi um ataque espiritual, porque você infligiu alguma coisa para outra pessoa e um outro desencarnado, ele fez isso para você. Então a gente tem que vigiar muito o que a gente está fazendo, né? Porque muitas vezes as outras pessoas estão falando da gente, né? Estão reclamando da gente de algumas ações e as pessoas que estão ali em volta ali acabam tomando essa dor e indo para cima da gente. Só que a gente temos as nossas proteções, né? Nós temos as nossas defesas energéticas, né? Eu falo que quando eu falei sobre mentores, eu disse que há 4 classes, né? 4 classes de mentores. E uma das classes de mentores que nós temos são os nossos parentes. Então, da mesma forma que um desencarnado vem para cima de nós, nós temos a nossa defesa, que é os nossos parentes que também gostam da gente. Então, acaba que eles brigam também, não deixam entrar, né? Há uma certa dificuldade dos desencarnados também de nos infligir, porque a gente também tem uma certa proteção, uma egrégora, a gente também está fazendo um trabalho, né, de caridade, um trabalho social, e a gente tem uma outra egrégora de proteção, né? Então acaba dificultando muito. Então muitos desses desencarnados, não vou falar parentes, né, que eu estou generalizando, mas alguns desencarnados que querem dar esse troco para cima da gente, às vezes não é nem por motivos, às vezes ele se enganou, tá? Às vezes ele se enganou e acha que é você, mas na verdade você não tem nada a ver com a história. Entendeu assim? Como ele não consegue ter esse acesso todo com você, ele acaba recorrendo para algumas entidades perversas especializadas em fazer o mal. E essas entidades, fazer o mal assim, né, te perturbar. E essas entidades, elas possuem um conhecimento muito grande de alguns artifícios, alguns objetos que podem nos causar perturbações, né? Então, muitos médios falam de chips, muitos falam de implantes. Eu sou uma pessoa que discordo muito disso, porque quando fala de chip, de implante, eu discordo assim, entre aspas, né? Não concordo totalmente, porque quando você tem um conceito, quando você fala um conceito, às vezes você pode ter um entendimento que não é um entendimento que vai ser, como é que eu posso falar? Um entendimento da realidade. Quando se fala de chip, pensa que há entidades com conhecimentos absurdos de tecnologias, de movimentação, de tecnologias mesmo avançadas. E eles são sim, de certa forma, avançados, essas entidades, essas entidades aí que são especializadas nisso, mas não tanto, não assim maiores que os nossos mentores, que os nossos guias das cidades astrais superiores. Eles sim são muito espertos, né? Eles vivem para fazer isso com as pessoas, né? Para fazer esse tipo de trabalho que as outras pessoas acabam procurando eles para fazer, mas não tanto. Eles são sim especialistas, porque eles vivem para fazer isso, né? São especialistas, eles acabam colocando algumas coisas na gente que acaba perturbando muito, mas não são chips assim, porque quando a gente fala chip, pensa que é um pequeno equipamentozinho que manda um sinal através de satélite que vai para através de uma base de dados, tratamento de dados, ele precisa ter um computador, uma coisa totalmente tecnológica que eles vão, né, fazer esse monitoramento e vão te induzir, vão te controlar. Será que é isso que acontece? Será que essas entidades perversas possuem todas essas tecnologias? Tudo? Esse conhecimento, né, essa coisa toda? Eu não vou falar que sim ou que não, porque aí vai de cada um. Mas saiba que há algumas coisas sim que eles colocam na gente que acaba interferindo muito. Por exemplo, olha só uma coisa que esses espíritos eles podem nos controlar. Digamos que eu tenho um problema sexual, né? Um problema assim de, poxa, eu sou, a minha fraqueza é essa parte da mulherada. O que eles podem fazer?
eles podem colocar alguma coisa perto dessa minha região aqui que acaba impedindo, um objeto que acaba impedindo essa minha troca energética desse chakra, né, que é responsável por essa parte sexual. E isso vai induzindo que eu tenha um certo desequilíbrio e eu vou tendo essa ânsia por estar indo mais, né, atrás da mulherada, atrás de cachaça, atrás de festa. Então, entre aspas, eles estão me controlando, sim. Eles estão fazendo eu ir no caminho que eles querem ir. Tá vendo? Mas não necessariamente que eu colocou alguma coisa, eles estão lá no computadorzinho e falando, olha, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Não necessariamente assim. Entenderam mais ou menos? É isso que eu queria falar dessa parte, né? Então, voltando, nós temos as nossas defesas energéticas, temos algumas formas de proteção, né? Eu elenquei, classifiquei aqui como proteção externa, interna, egrégora de luz e o nosso disque proteção, tem como a gente discar e um telefonema para quando a gente estiver perturbado, né? Mas a nossa proteção externa é os nossos entes queridos e a nossa egrégora espiritual, como eu bem expliquei. E a proteção interna é a elevação do padrão vibratório. Eu dei esse exemplo na última vez, na última palestra minha, que é do mendigo. Você estaciona seu carro numa praça e vem um mendigo, um morador de rua, um cachaceiro, pedindo para você comida, pedindo para você um dinheiro para comprar marmita. Se você tiver numa elevação do padrão vibratório alto, tá de bem com a vida, o que você vai falar? Ô patrão, desculpa, hoje não, cara, não tenho dinheiro. Valeu, até mais. E você vai embora. Já se você já estiver num dia mal, se for uma pessoa ignorante, for uma pessoa, sabe, rancorosa, o que você vai fazer? Você vai brigar com ele. Você vai falar assim, poxa, cara, toma vergonha na sua cara, vai trabalhar, você acha que eu não sei que você vai comprar droga com isso daí? Né? Não vai retrucar, não vai brigar com essa outra pessoa? O que essa outra pessoa pode fazer com você? Quando você virar as costas, ela pode pegar uma faca, te dar, ou até mesmo riscar teu carro, né? Então esse exemplo é para mostrar que quando a gente está numa elevação de padrão vibratório diferente de outras pessoas, a gente acaba evitando certos tipos de situações que não precisamos passar. Essa pessoa que foi discutir com o mendigo, ele estava, pode ter certeza, mesmo parecido o padrão vibratório dele. Parecido. Para estar discutindo, para estar xingando outra pessoa que não tem nada a ver, você nem sabe a vida da outra, mesma elevação vibratória. Né? Então essa nossa elevação vibratória, né, acaba tendo sim a nossa proteção interna. Né? A gente vai ouvir algumas coisinhas e nem liga, né? Vamos ficar pessoas chatas para esses nossos encostos. Né? E as egrégoras de luz, então através das nossas rezas, né? Por isso que fala assim, depois de uma sessão fala, faça uma reza quando você for dormir, faça uma reza quando você acordar, que é para quê? Invocar. Você invoca a egrégora de luz, né? Acaba fazendo com que o ambiente ele seja um ambiente condicionado com um padrão de vibração diferente para essas entidades que estão vibrando no padrão mais baixo. Evangelhos do Lar é uma grande ferramenta para limpeza, para encaminhamento desses nossos irmãos, por isso que fala, faça evangelho no lar. Eu sou um exemplo de que estou faltando. Era para eu estar fazendo todo domingo e não estou fazendo, né? Tá vendo? Então eu preciso, é bom dar essas aulas assim, porque acaba, acaba de certa forma, levando a gente a fazer, né? Porque o que adianta você falar e não tá fazendo, né? Então é bom você falar algumas coisinhas assim dessas aulas, porque eu acabo me cobrando, né? Então preciso também fazer esse evangelho no lar, porque esse evangelho no lar ajuda muito a nossa limpeza, né? Você atrai a egrégora de luz, elas vêm até a sua casa, faz a limpeza, tenta encaminhar nossos irmãos, a gente nem está sabendo o que está acontecendo. E o disco proteção astral? Sim, quando você estiver precisando, cara, é geral, não tem como eu generalizar aqui, mas se você estiver passando por uma necessidade, às vezes você nem sabe que é um ataque espiritual ou não, ou sabe, tudo que se você estiver pensando, precisando de ajuda, que pode ser uma situação espiritual, seja de dificuldades ou até mesmo de angústias, o que você faz para poder, né, chamar, invocar as nossas egrégoras de ajuda, de socorro, de luz? É através do quê? Da
oração. Então a oração é o nosso disque proteção astral. Então por isso que às vezes nós temos um filho, né, algum nossos entes queridos que está ali, sei lá, tendo um pesadelo, tendo algum problema, o que você vai fazer? Vai fazer uma oração. E quando faz oração parece que a pessoa calma, né? O outro nosso amigo vai estar ali, acalma. O que acontece com a oração? Quando você faz a oração, se tiver alguma perturbação espiritual, eles vão embora. Por quê? Ele sabe que quando uma pessoa ora, quando a pessoa reza pedindo ajuda, vai vir a polícia astral, vai vir, né, o 190, vai vir o pessoal, né, para ajuda. E eles sabem muito bem que quando esse pessoal chega, eles vão levar esses nossos amigos para um local que eles não gostam. Então, quando a pessoa começa a fazer oração, eles, perna para quem tem, né? Vão embora, justamente por causa disso, né? Então, a oração é uma das grandes ferramentas que nós temos em todas as situações, não apenas no plano físico, mas também no plano astral. Precisar de ajuda, faça oração, confie que vai vir ajuda para você. Dani, que local é esse que esses espíritos não gostam? É prisão? Mais ou menos. Cidades umbralinas. Eles não gostam de cidades umbralinas. Esse pessoalzinho que tá aqui querendo só fazer o mal, não gosta de ficar nas cidades umbralinas. Ele gosta de vir aqui pro peteco, gente. Ele gosta de vir aqui. E quando as pessoas rezam, né? E eles são presos, assim, jogados lá, eles não gostam por nada desse mundo. E as macumbas, né? Quem aqui já viu uma macumba? Quem aqui já viu um trabalho, alguma coisinha assim, né? Pois bem, eu não vi assim diretamente, mas eu já participei, né, de algumas oferendas, assim, né? E vamos conversar um pouquinho, né, o que significa macumba, né? Porque é muito comum a gente termos esse termo, né, nessa discussão de trabalhos, né? Uma pessoa fez macumba para mim, esse trabalho, né, foi coisa de macumbeiro, né? Vamos entender se realmente é isso mesmo que acontece. Então, gente, é o seguinte, um pesquisador chamado João do Rio, em 1904, ele fez uma das primeiras pesquisas no Brasil sobre questão de espiritualidade e religiões. E ele fez uma pesquisa no Rio de Janeiro, naquela época, e ele viu que no Rio de Janeiro o que existia nesses terreiros era o que eles chamavam de macumba. Macumba. Todos os terreiros do Rio de Janeiro falavam que fazia macumba. Então nessa pesquisa do João do Rio, viu que existia essa macumba. Já em 1924, esse senhorzinho aqui, chamado escritor Leal de Souza, em 24 ele fez uma pesquisa em mais de 300 centros espíritas no Rio de Janeiro, e ele publicou esse livro no Mundo dos Espíritos, no qual, através dessa pesquisa, por volta de 20% dessas casas espíritas, elas estavam incorporando caboclos dentro de casa. 20%. Só que naquela época nenhuma se identificava como umbanda, mas sim como espiritismo, tipo um certo espiritismo de caboclo, né, popular. E dentre de todas as casas que esse Leal de Souza visitou, apenas uma falava que era macumba, em 24, que era de um senhorzinho negro, né? Então a gente entende que, sim, a macumba ela era uma religião, né, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, e uma parte dessa, após, né, a introdução da Umbanda, dessa divulgação, né, de toda essa nossa conversa que a gente teve na aula passada sobre como iniciou, né, como veio esse espiritismo de caboclo, acabou que uma parte da macumba, que era uma religião afro-brasileira, ela se torna umbanda africana, que é aquela umbanda molocô que eu disse, né, na aula passada, e uma outra parte que preza essa liberdade, ela se identifica como quimbanda. Então da macumba veio uma umbanda molocô e a outra quimbanda. Hoje há um grande número de adeptos da quimbanda, principalmente os jovens, que eles estão até organizando uma estrutura religiosa, com templos, sacerdócios, que é um modelo que a Umbanda faz, né? Eu não vou falar sobre quimbanda, né? Talvez algum outro estágio, mas é uma religião totalmente contra a nossa senda, né, cristã ocidental. É totalmente diferente e
né, você fica até horrorizado em ver os rituais do pessoal lá. Mas saibam que veio através, é uma das vertentes da macumba. Então, sim, acabou que naquela década de 30, no Rio de Janeiro, houve sim grandes grupos espíritas que começam a incorporar o caboclo, o preto velho, e começa a fazer o que a gente chama de espiritismo popular. E naquela época, né, a gente conversou que ele perdeu sim o amparo da Federação Espírita, né, porque eles falavam que estava praticando espiritismo, que é um espiritismo de linha, de caboclo, de preto velho, né, de boiadeiro, né, todas essas linhas, mas a federação não aceitava, né, porque tá, segundo eles, estava fazendo magia, está acendendo vela, está fazendo ritual, então acabou que esse espiritismo ele não foi muito aceito, né, para a Federação Espírita, né, e tudo isso veio também, né, a calhar com a questão da macumba influenciando, que a macumba, que é uma religião ali do Rio de Janeiro, influenciando toda essa cena. E esse termo, Dene, macumba, o que significa? Então, gente, macumba, ele é o nome de uma árvore lá da África, ele é o nome de um instrumento, que está aqui nessa imagem do meio, o reco-reco, ele é o nome de um tambor, ele é o nome de uma dança, ele é o nome de uma prática, ele é o nome do ritual, né? É o nome de tudo. Então, antes de se popularizar a Umbanda, essas regiões do Rio de Janeiro se chamava macumba. Então, macumba, gente, é um plural. Então, ele se refere a toques, a rituais, a oferendas, tudo é chamado de macumba. Então, na macumba, na cultura banto, eles rezam para Inquice, né, que são os deuses do Congo e da Angola, eles absorvem os orixás. A Pombagira e o Exu, eles vieram da macumba, vieram assim, né, eles eram muito cultuados na macumba e acabou que vieram para o candomblé, vieram também ali para uma parte da Umbanda, né, porque a macumba acaba que eles tinham uma certa reza, uma certa maneira banto de cultuar os orixás, né, que é a mesma forma que Umbanda cultua, que é bem diferente do candomblé. Então, gente, a palavra macumba, se a gente for destrinchar através da literatura da língua banto, ma significa plural, e cumba, em banto, significa reunião. Então, reunião de quê, né? Reunião de feiticeiros. Né? Feiticeiros. Então, cumba significa feiticeiros, né? Significa poeta, significa contador de história, significa encantador de gente. Então, uma pessoa que tem um dom da palavra, uma arte de falar, ele é um cumba, ele é um cumba. Então, macumba, eu até errei no slide, né? Não é reunião aqui não, é feiticeiro, né? Então, plural, feiticeiro. Então, macumba significa o quê? Reunião de feiticeiros e de sacerdotes. Então, as músicas que eram tocadas, né, o tambor, era tudo chamado macumba. Tudo chamado macumba. Tá vendo que não significa essa coisa mal? Essa coisa má que as pessoas falam, né? Essa magia negra que todo mundo prega. E falando em magia negra, né, que foi um termo também cunhado junto com a macumba no começo do século XX, ali, né, por volta de 1900 e bolinha. Magia negra, gente, ele foi um termo preconceituoso, ele é um termo preconceituoso que foi cunhado pelos cristãos da época para designar a espiritualidade do negro. Então a magia negra era falado que era a magia que vinha do negro. Então onde já se viu o negro fazendo acendendo vela, incorporando, onde já se viu uma pessoa incorporar, isso é coisa do negro. Estão fazendo magia, estão fazendo trabalho. Estão fazendo o quê? Macumba. Então esse termo magia negra, ele é um termo preconceituoso. Quando eu fiquei sabendo disso, eu nunca mais falei magia negra, né? Porque o termo correto, porque magia negra está falando do negro, de uma etnia, de uma raça. Então hoje eu não falo magia negra, hoje eu falo magia negativa. Magia negativa, né? E macumba, ela foi, de certa forma, um sinônimo de coisa ruim. Por quê? Porque as pessoas faziam oferendas nas macumbas, né? Tinha esse rito de fazer oferendas. E também as oferendas eram chamadas de macumbas. Lembra que macumba é para designar tudo? Então chamavam essas oferendas de macumba. E essas oferendas, né? Quem já viu aqui uma oferenda, né? Uma vez eu já fiz eu ajudei a fazer uma oferenda, né? Eu participava do centro de Umbanda e tinha um amigo nosso lá, um primo meu, né? Considero como primo.
ele foi fazer uma oferenda no córrego, pediu para ele fazer uma oferenda no córrego. Então a gente foi no córrego aqui de Goiânia, só ele desceu, é claro. Só ele desceu, foi fazer uma oferenda e depois voltamos. Teve uma outra vez que a gente fazia no começo nessa casa de Umbanda, chama Paituriba, fica ali na região, fica ali perto do... Cara, como é que é o nome do bairro? Daqui a pouco eu vou lembrar, né? Desse centro, chama Paituriba. Antes essas reuniões eram feitas em casa e depois foi feito um local físico. E em uma dessas reuniões pediram para fazer uma oferenda debaixo de um pé de limão, com um fumo e um café embaixo, né? Então é comum na Umbanda, como também, né, em outras religiões, fazer essas oferendas, né? Última vez que era para eu fazer uma oferenda, eu não fiz, foi no ano passado, na festa de Cosme e Damião, que é onde incorpora as crianças dos médios, né? E numa dessas conversas dos médios, a gente conversando, tá batendo papo, pô, conversar com criança incorporada, com médio incorporado de criança é legal demais, gente. Aí ele pediu para que eu colocasse um pé de moleque, sabe aquele docinho de pé de moleque, debaixo de uma árvore. E eu não coloquei, rapaz, até hoje não coloquei. Pediu para fazer isso. Mas por quê, né? Por que essas entidades pedem para fazer oferenda? Porque eles vão comer o pé de moleque? Porque eles vão fumar esse charuto? Será que é isso mesmo? Né? Naquele dia ele pediu para colocar um pé de moleque e fazer uma reza, né? Mas não necessariamente, não. É porque é uma troca de energias. Quando você faz uma oferenda, você está justamente fazendo uma certa ligação com a entidade, um certo compromisso. Você está doando energia para que ela possa estar te ajudando. É como se, poxa, eu vou te ajudar, mas pelo menos me ajuda também. Tipo assim, pelo menos mostre que você está interessado, sabe? É mais ou menos isso para as entidades, essas oferendas. É um rito, é mais para a pessoa do que para o espírito, essas oferendas. Então, gente, a maioria dessas oferendas que a gente vê aí, elas são pedidos de proteção dessas pessoas que estão fazendo para os guias. Então ela pede proteção, então os guias falam, ó, você quer proteção? Então faz o seguinte, vai ali, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entenderam? Ah, Dani, mas a macumba tem a morte de galinhas. A gente vê muito galinhas mortas aí. Então, gente, é meio complicado a gente falar disso, porque lá no Velho Testamento, na Bíblia, está escrito assim, ó. Você sacrifica 2 bodes, um para Deus e outro para o anjo do deserto, que é o Azazel. Você conta tudo o que fez de errado para esse bode, que será oferecido a Azazel, e o sacrifica. Não é assim que está lá? Hoje é porque está no Velho Testamento, né, no Pentateuco, então quem fala muito disso são os judeus, né, o pessoal, né, do judaísmo, né? Mas por que não taca pau nos judeus então, já que eles também acabam fazendo oferenda ou faziam muita oferenda de bode, né? Por que é só no judaísmo não incomoda ninguém e apenas a galinha tadinha da galinha da Umbanda, né, incomoda? Tá vendo? Né? Ah, daí que surgiu o termo bode expiatório, que é o ritual do judaísmo, né? Que aí é a morte do bode, né? Tadinho do bode. A morte do bode, você conta pro bode, o bode vai lá, é morto, e há esse sacrifício. Então por que esse bode do judaísmo, ele não incomoda ninguém e a galinha da Umbanda incomoda, né? Então a questão também, é claro que está todo mundo errado no final, né? Errado no sentido assim, de matar um animal para poder fazer sacrifício, mas acaba que também não podemos apontar um dedo para outra pessoa, sendo que a gente também, né, acaba matando também diretamente as outras. Então é mais ou menos essa questão das oferendas que a gente tem para falar. E do voodoo, gente? Quem já ouviu falar do voodoo, né? Ah, tem pessoas que pegam um bonequinho nosso e fazem alguns trabalhos, né? Ah, será que existe mesmo? Como é que funciona isso, Dani? Bom, primeiramente, na África, gente, ele é um continente muito grande. Então tem uma região lá da África que fala a língua Yorubá, que é a cultura Nagô. Os deuses, né, e divindades dos Yorubás, eles se chamam orixás. Por isso veio o termo orixás. Para os bantos, que são da região de Angola, são os inquices. E para quem fala Fon, são os povos jejes, que são os voduns. Então, lá no Haiti, vieram muitos escravos, né, desse povo jejes.
que tem dessas entidades os voduns. Então lá na região, né, do Haiti vem o termo voodoo, que é um termo que se refere às divindades, como também à religião. Então lá no Haiti, a prática do candomblé afro-haitiano, que cultua os deuses voduns, ou voodoo para nós no português. No Brasil a gente tem o tambor de mina, que é uma forma de candomblé de jeje, que é um pouco parecido assim, né, as vestimentas. Então o voodoo, ele é o nome de uma religião. E o boneco voodoo dele? Cara, o boneco voodoo, da onde veio isso, né? Você acredita que quem popularizou esse termo boneco voodoo foi o desenho do Pica-Pau em 1961? Já viram isso daqui, essa cena? Né, que ele fala voodoo é pra jacu? Que pega um bonequinho aqui, espeta na bunda do Pica-Pau, ele vai lá e grita. Ele fala esse termo voodoo é pra jacu. O que significa jacu? Jacu significa caipira, uma pessoa atrasada, né? Então o Pica-Pau ele diz que voodoo é coisa de pessoa atrasada, de povo atrasado, né? Por isso se popularizou esse voodoo, né? Ah, alguém tá com meu bonequinho voodoo, que eu tô aqui todo quebrado aqui, né? Tá vendo? Preconceito, gente, não entendimento das coisas. Então, o bonequinho ele não é o voodoo. Na verdade é um desrespeito falar que voodoo é apenas o bonequinho que é para fazer o mal. Ah, se você acredita que se rezar para uma pessoa está fazendo bem, pode ter certeza que se você, de certa forma, desejar o mal para outra pessoa, ela também vai receber da mesma forma. Também vai receber da mesma forma. Então é troca de energia, gente. Essas energias que estão sempre saindo de nós e pode alcançar as outras pessoas. Então há essas emanações que a gente fala que é do bem, né? Como também essas emanações negativas. O bonequinho nada mais é, né, do que uma forma com que você um ponto focal para uma pessoa. Então, da mesma forma que você, lá no Reiki, não ensina para você poder fazer, emanar energia de Reiki para uma pessoa, que você tem que pegar as mãos, fechar os olhos, visualizar a imagem dela, pode até pegar uma foto, você não está emanando energias positivas para ela? Mesma coisa do bonequinho, você pega o bonequinho e fala, olha, essa pessoa, esse bonequinho é tal pessoa, vou focar minha atenção agora aqui, agora eu vou espetar, vou fazer isso aqui. Então, da mesma forma que são ferramentas que podem ser para o bem das pessoas, para o bem-estar das pessoas, também pode ser para o mal-estar das pessoas. Então, voodoo não é uma religião que cultua o mal, ele é uma religião afro-haitiana, né? Que uma religião baseada na cultura africana, que tem sim toda a sua espiritualidade para poder desenvolver as pessoas, né, a sua forma, a sua maneira lá, como há pessoas religiosas que acabam fazendo trabalhos, né, fazendo o mal, entre aspas, para as pessoas. Então, o que é mal não é a religião não, tá? São as pessoas mesmo que praticam, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que a gente tenha um maior entendimento sobre esse assunto, tá? É um assunto que eu pesquisei bastante, então preparei com muito carinho isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, é só